Se eu aplicar para uma vaga sem me sentir preparado, será que dá certo? Essa pergunta é muito comum e aparece muito lá no nosso Instagram e eu queria fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que muita gente tem essa dúvida, então roda a vinheta aí. Bem, amigos, estamos de volta depois de um longo período sem vídeos aqui no nosso canal. A minha vida aí passou por muitas mudanças nesses últimos meses e, infelizmente, eu tive que despriorizar algumas coisas e o canal foi uma das despriorizações, né? Mas já estamos novamente acomodados, como vocês podem ver, um cenário novo. Não é o cenário que eu queria, depois eu conto essa história em outro vídeo. Mas, de qualquer forma, já estamos aptos novamente a voltar com o canal. E como os vídeos técnicos dão muito trabalho e eu não quero deixar vocês sem vídeos muito tempo, então eu resolvi fazer esse quadro. Na verdade não é um quadro, né? Um outro tipo de vídeo, onde eu falo mais sobre a área, né? Sobre perguntas que aparecem lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue ainda, vai lá. Em algum lugar aqui tem algum link, alguma informação do Instagram. Vai lá e segue o nosso Instagram também, que é muito mais ativo lá, né? Durante a semana. E o vídeo a gente faz aí quando consegue um tempinho, né? A gente não tem muita regra. Então, o vídeo de hoje é sobre uma pergunta que apareceu lá no nosso Instagram. E é uma pergunta que tem aparecido bastante, tá? Muita gente pergunta sobre a mesma coisa. E eu resolvi discorrer um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse tema de vagas, de aplicar para vagas, tá? Então, vamos para o conteúdo. A pergunta que apareceu no nosso Instagram foi: se eu aplicar para uma vaga sem me sentir preparado, dá certo? E aí, no Instagram a gente tinha um pouquinho de limite de texto, né? Não dava para falar muito, mas eu queria explanar algumas coisas com vocês que eu expliquei lá e aqui eu consigo falar mais sobre cada tópico, tá? Em primeiro lugar, leva muito tempo para você se sentir preparado, para você ter segurança do que você está fazendo, de que a programação é a sua área, né? Muita gente fala, muita gente pergunta, né? Você já se sentiu, em algum momento, já achou que não era para você, que você queria desistir? E sim, isso é muito comum, tá? Principalmente no começo, leva um bom tempo ali. Até tem um áudio no nosso Telegram onde eu falo dos 4 anos da arrebentação, de quebrar a arrebentação, fazendo ali um paralelo com o surf. Mas em média aí 4 anos para você dizer assim, ó, agora eu acho que eu estou no caminho certo. No meu caso levou quase 10 anos. Tá? Eu levei muito tempo para me sentir seguro de que eu estava no caminho certo e de que eu sabia o que eu estava fazendo. Então isso também tem a ver com a síndrome do impostor, que é muito comum. A gente até pode falar mais num próximo vídeo, mas leva muito tempo. Então, se você deixar de aplicar para uma vaga porque não está se sentindo preparado, você nunca vai aplicar para uma vaga, ou vai demorar muito tempo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria falar com vocês aqui é sobre as chances de ser contratado aplicando para várias vagas. Se você aplica para uma vaga, as suas chances são pequenas, até porque você está concorrendo com vários candidatos. Se você aplica para 10 vagas, as suas chances de ser contratado aumentam muito, né? Então, quanto mais você aplica, mais chance você tem de ser contratado, tá? Terceiro ponto, quando você aplica, você ganha experiência no processo seletivo. E por que isso é importante? Porque principalmente no começo, você fica nervoso, né? Fica apreensivo. Às vezes até erra uma questão simples que você sabia porque você estava nervoso. Então, quanto mais processos seletivos você você faz, mais tranquilo você fica para os próximos, tá? E aí, essa experiência te ajuda nisso, né? A experiência te ajuda a ficar menos nervoso e ajuda também a entender como funciona o processo seletivo. E aí, você entendendo, você tem mais segurança de que vai ir bem ali no processo seletivo, que o nervosismo não vai te atrapalhar, ou que você não vai ser pego de surpresa, né? Então, tudo isso ajuda. Outro ponto é sobre as perguntas técnicas. Quando você recebe perguntas técnicas que você não sabe responder, tá aí um direcionamento de alguma coisa que talvez você precise estudar, né? Então, quanto mais processo seletivo você passa, cada processo seletivo é diferente um do outro, cada um tem a sua metodologia e geralmente se faz algumas perguntas técnicas, né? E quando você recebe essas perguntas técnicas que você não sabe responder, anota no caderninho e vai estudar, porque isso é um bom indicativo de direcionamento de mercado também, tá? Então, são esses 4 pontos sobre aplicar para uma vaga. E aí tem alguns pontos que eu queria falar sobre o processo seletivo
que muito provavelmente você não sabe. Então, o primeiro ponto aqui, quando a gente cria uma vaga, a gente cria o candidato ideal, a gente desenha o candidato ideal. Todas as tecnologias que a gente quer que ele saiba, né, todas as soft skills, toda a cultura que a gente quer que ele tenha, e tudo isso desenha ali pra gente o candidato ideal. E obviamente não existe candidato ideal, não existe alguém que se encaixa perfeitamente nesses requisitos, né? Então é muito comum vir aplicar candidatos de tudo que é tipo, tá? E como não existe o candidato ideal, a gente nunca vai achar alguém que preencha a ficha completa ali de forma satisfatória e principalmente aceitando o valor que a empresa quer pagar, né? Muitas vezes muitas empresas pagam um valor baixo comparado com a lista de requisitos, então é muito comum você não achar o candidato ideal naquele valor que você quer. Com isso, você ganha uma oportunidade de ser contratado, porque as diferenças que você tem de um candidato para outro é o que vai fazer, o match, né, o fit ali entre as qualidades técnicas e as qualidades soft skills, que a gente chama, né, soft skills, qualidade comportamental, de perfil, essa junção dessas duas coisas que vai fazer com que você seja contratado. Então, muitas vezes, um candidato, por exemplo, tem um conhecimento X e o outro tem um conhecimento Y, né, tecnicamente. Por exemplo, React e o outro, por exemplo, sabe só Vue. E digamos que a vaga pede as duas coisas, né? Nesse caso, quem que a gente contrataria? Não sei, né? Depende de outros pontos ali para a gente decidir. Então, por isso, por não existir o candidato ideal, que você deveria ainda mais aplicar para as vagas, porque você tem grande chance de ser contratado juntando ali todas as suas habilidades, tá? Novamente, isso tem muito a ver com a síndrome do impostor, né? Então, o candidato ideal não existe e mesmo se ele existir, ele não vai aceitar o valor que aquela vaga está pagando, muito provavelmente. Então, você tem grandes chances de ser contratado mesmo não tendo todos os requisitos daquela vaga. Outro ponto é que se fala muito de contratar, como eu falei um pouco do fit ali entre soft skills e hard skills, né, as qualidades técnicas e as comportamentais, qualidades não, habilidades, né? Se fala muito sobre contratar perfil e treinar habilidade técnica. Por quê? Porque a habilidade técnica é muito mais fácil de treinar do que a habilidade comportamental, né? As soft skills são muito mais difíceis de treinar. Então, se a gente tem um candidato que se encaixa muito bem com a nossa cultura, né? Tem as soft skills ali de comunicação, né? De inteligência emocional que a gente espera, muito provavelmente a gente pode contratar ele em detrimento de um cara que tem muito conhecimento técnico, mas não tem as qualidades comportamentais necessárias. Então isso também influencia muito e é outro motivo de que você deveria aplicar para mais vagas, tá? Outro ponto é que mesmo não sendo avaliado apto para aquela vaga, você ainda assim tem chance de ser contratado. Por quê? Porque empresas que têm várias vagas, geralmente empresas maiores têm muitas vagas, né? Tem muitas áreas. E às vezes uma vaga que está aberto é para um perfil específico. Mas se você demonstra qualidade no que você sabe, se você demonstra proatividade, se você tem um bom fit de cultura com a empresa pode te colocar numa vaga que nem estava aberta ou que ainda vai abrir, tá? É muito comum isso também. E é comum, eu já vi até casos onde a empresa abriu uma vaga específica para aquele candidato, porque a empresa enxergou nele um potencial muito grande e não queria perder de jeito nenhum. Então a empresa criou uma vaga específica para aquele candidato. Então isso pode acontecer. Quando você não aplica para uma vaga, você perde essas oportunidades também, tá? E não é só aquela vaga em específico. Então tem todo o cenário ali da empresa, outras vagas da empresa, tá? E por último, mas não menos importante, quando você aplica para uma vaga, não é você que deve se avaliar se você tem potencial para entrar naquela vaga, para assumir aquela posição, mas sim o recrutador que deve te avaliar. Obviamente, você deve fazer ali um filtro básico de habilidades que você tem ou não. Não adianta você aplicar para uma vaga que pede 10 conhecimentos técnicos e você não tem nenhum deles. Obviamente não adianta. Mas no final das contas, quem tem que te avaliar e avaliar se você está apto para aquela posição, para aquela vaga, é o recrutador e não você. Então, quando você não aplica porque você não se acha apto, você perde a oportunidade de outra pessoa te achar apto e te contratar.
né? Inclusive, algumas pessoas já falaram lá no nosso Instagram, como essa pergunta aparece muito e eu respondo bastante ela lá no Instagram, algumas pessoas já falaram, olha, você me orientou a aplicar para uma vaga que eu não tinha tanto conhecimento. Por exemplo, teve um rapaz que falou, uma vaga de Laravel, e eu não sabia Laravel, eu apliquei e passei. Então isso é comum, e quando você não aplica, você deixa de ganhar essas oportunidades que você não está vendo, né, na verdade, né? E mais um ponto que eu acabei de lembrar é o seguinte, quando você aplica para uma vaga, um recrutador gosta de você, gosta do seu perfil, mas não te acha apto para aquela posição e não tem nenhuma outra vaga na empresa que você possa ser encaixado, ele vai te manter no banco de talentos. Quando essa vaga abrir, quando outra vaga abrir que encaixar no seu perfil, muito possivelmente ele vai te chamar, mas também recrutadores têm contatos com outros recrutadores. Então, quando aparece alguma outra vaga e alguém pede indicação, você pode ser indicado também. Então, todas essas oportunidades são oportunidades que você não enxerga e que são oportunidades ali que estão na sua mão, na mesa, para você aproveitar, mas que por você desconhecer esse processo todo, você acaba perdendo, né? Então, a partir de hoje, eu não quero ver mais você falando de medo de aplicar para uma vaga, eu quero ver você aplicando para a maior quantidade de vagas que você conseguir, e quando você for contratado, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou curtir muito e vou te parabenizar.